acho que é uma super oportunidade que a gente está tendo de conseguir contar para os outros um pouco mais do mundo agro, que para mim é um mundo novo, assim. Né, pra Fê nem tanto, né, porque a gente trabalhou um tempo lá no Sicredi, ela trabalha lá na área que ajuda mais a parte de agro, e não sei se a Fê tem outras experiências também, mas pra mim é um mundo muito novo, né, e fiquei muito positivamente surpresa com as coisas que as meninas me contaram de quando elas foram na fazenda, né, o quão tecnológico é, e o quão as pessoas precisam se adaptar o tempo todo às mudanças, e conecta muito com o tipo de mentalidade que a gente vai levar pras empresas, então tô muito feliz de poder gravar e poder mostrar para os outros o quanto o agro tá tecnológico, sabe? O quanto ele é para frente, não é porque é um trabalho mais manual, que ele não tem automatação, que ele não tem tecnologia, que ele não tem adaptação, que ele não tem uma mentalidade inovadora, sabe? Então por isso que a gente quis chamar esse episódio para gravar, para trazer isso um pouco para as pessoas, sabe? Eu ia só comentar que, do meu lado, a minha experiência do agro, assim, de ver como eu brinco, né? Eu chamei, Yasmin, o agro de verdade, né? O Brasil profundo, assim, né? Você chegar lá e ver o que realmente sustenta boa parte da economia desse país, pra mim foi muito impressionante do ponto de vista de estar num lugar de produção mesmo, né? Que exporta, que produz, que vende, que tem aquele ciclo produtivo o ano inteiro e que, né, tem isso como um negócio efetivo, né? E a minha experiência com o mundo agro sempre foi muito de pessoas conhecidas que tinham uma fazenda, alguém na família, meu avô mesmo cultivou durante muitos anos macadâmia e café, mas não se compara em termos de tamanho, assim, né? Sempre foi uma produção muito local, revendendo para outros distribuidores locais, então sempre foi numa escala muito menor, né? Então, para mim, foi muito impressionante estar lá e ver, num ponto de vista da escalada da coisa, sabe? Do tamanho da coisa. O campo de algodão a perder de vista, né, Yasmin? Você não vê o fim. Aquilo foi lindo demais, o nascer do sol, o pôr do sol. Tudo, enfim, uma conjuntura de fatores e, como eu falei, né? Acho que tem um fator humano ali que, pra mim, foi, acho que a cereja do bolo, assim, que foi a cauda essencial de tudo, sabe? Que eu olhei e falei, nossa, isso faz toda a diferença e começar a romper com alguns estigmas que o agro carrega, né? Pelo Brasil, então... Foi muito bonito, assim. Eu já falei isso pra você e vamos repetir aqui nesse podcast para todos os nossos ouvintes saberem disso. Que legal, é muito bom poder mostrar essa outra parte do agro também, né? A gente não é aquela coisa de produzir a qualquer custo, de que a gente está ultrapassado, pelo contrário, né? O agro tem se mostrado cada vez mais eficiente, cada vez com mais com estrutura empresarial de fato, e se preocupa, né? Com os nossos colaboradores, com as pessoas que fazem parte do nosso ciclo, e o agro é tecnológico, sim, a gente tem bastante inovação, bastante coisa legal acontecendo. Muito bom. Sejam bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the Problem com um episódio muito diferente. Talvez até disruptivo, não sei. Tô muito empolgada de chamar aqui essas convidadas, porque a gente tá fazendo um trabalho super incrível, né, no mundo agro. E pra mim, eu tava até falando no comecinho que é um mundo muito novo e tô muito positivamente surpresa com tudo que a gente tem encontrado lá. Mas antes da gente começar esse papo, eu vou chamar minhas convidadas queridas. Primeiro, Dona Fê Magalhães, se apresenta aí, quem é você? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou a Fernanda Magalhães, consultora aqui na K21 Nowhere, K21 Educação Nowhere. Estou aqui há quase 5 anos e sou também a mãe do Henrique de 6, do Francisco de 1 ano e meio, né? Meus chaveirinhos aqui que me acompanham em tudo. E estamos aqui começando esse trabalho nessa empresa super legal do mundo agro. Nossa oportunidade aí de contar uma história diferente. Uma super convidada que está aqui com a gente também para poder compartilhar um pouco da história dela, da família, da construção toda, né? Que os trouxeram até aqui e falar um pouquinho mais desse mundo agro e o quanto que isso está tão conectado com as empresas corporativas, né? Que a gente está tão acostumado a ouvir mais aqui no podcast.
Realmente. Então vou chamar, sem delongas, Yasmin. Yasmin, não sei falar seu último nome. Oi, tudo bom? Se apresenta pra gente, por favor. Eu sou Yasmin Tchek. Eu venho de uma família já do ramo do agronegócio já. Nossa empresa foi fundada pelo meu pai e nós já estamos na segunda geração atuante, junto com ele também. Desacelerando um pouco, mas já estamos na segunda geração atuante, então a gente até brinca que a nossa sucessão já deu certo, né? Isso é muito bacana também. Nós somos produtores rurais, estamos nos estados da Bahia, Piauí e Tocantins, e nosso escritório administrativo fica aqui em Brasília. Nossa unidade da Bahia, que é onde a gente está fazendo o nosso trabalho aqui de metodologia ágil, junto com a K21, que a Fernanda teve o prazer de conhecer também lá na fazenda, foi uma honra te receber lá também. Nós plantamos tudo irrigado, então nossa área é tudo de pivô, as culturas de soja, milho e algodão. E estamos aí com o nosso carro-chefe de algodão, iniciando a todo vapor nossas exportações aí dessa safra. Então, gente, eu tava até falando no começo, não sei se o Léo vai aproveitar esse pedaço que eu tava falando no começo. É claro. Mas essa parte de ficar positivamente surpreendida e por que a gente quis gravar, né, esse episódio. Não só porque a gente tem identificado que o agro, acho que tá muito tecnológico, tá muito inovador, tá sendo muito positiva essa experiência, mas também que tem uma série de desafios muito parecidos com as empresas que a gente costuma ir, né, essas grandes organizações. Então eu queria, meninas, que vocês pudessem contar um pouquinho pra gente como que vocês percebem hoje o mercado de agro. Assim, no geral, só pra gente dar um contexto pra quem tá ouvindo. Deixar a Yasmin fazer as honras, depois eu vou trazer uma outra leitura diferente. Pra gente, assim, até meio estranho e legal ao mesmo tempo, né, falar sobre isso, porque é um assunto que é tão vivo aqui dentro de mim, né, me falo pelos outros integrantes aqui também do grupo, que a gente às vezes para que não pensa tanto nisso, né, porque é uma coisa tão viva pra gente que, poxa, é muito óbvio que a gente tá produzindo pra alimentar, ajudar a alimentar o mundo, ajudar a vestir as pessoas e cuidar de todas essas pessoas que nós temos no planeta como um todo, né, então cada um fazendo aí sua partezinha, colocando cada dia mais alimento na mesa das pessoas e, bom, eu acho que esse é o grande motivador, né, de quem nós somos e qual o objetivo aqui da nossa empresa. Então. Eu ia trazer que quando eu cheguei no Grupo Celeiro Semente, né, e nós fomos lá presencialmente para fazer uma imersão e entender toda a cadeia produtiva e ver, botar o pé na terra, né, como eu falo, que literalmente foi o que a gente fez. Então, a minha impressão até ali, né, sobre esse mundo agro, né, por nunca ter trabalhado efetivamente, né, com uma empresa do agronegócio, era muito aquela impressão do Globo Rural final de semana, sabe? Era a impressão, claro, das notícias que a gente vê na internet também, dos canais de comunicação nas mídias, jornal e tudo isso. Passavam muitas notícias ali do agro ter sido, sim, muito modernizado, né, ao longo do tempo, de ser um negócio altamente tecnológico, né, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, mas ainda também ocupando um lugar de um negócio que, né, fere muito o meio ambiente, e que isso e que aquilo. Todas essas discussões ainda muito políticas, né, econômicas e tal, sobre a coisa. E quando eu tive a oportunidade de ir lá, no caso do Grupo Celeiro, né, que para mim é o grande exemplo aqui, né, que a gente está falando, eu vi um processo extremamente escalado, muito bem organizado, muito modernizado, tecnológico e tudo isso. Mas eu vi, e fundamentalmente, dois fatores aqui que eu queria trazer, que eu acho que me chamaram a atenção demais e que vão totalmente na direção oposta daquilo que você lê nas mídias. O primeiro fator é uma preocupação enorme com as pessoas envolvidas naquele processo de produção, ou seja, todos os colaboradores, né? Yasmin está falando de mais ou menos, vou arredondar aqui, uns 200 colaboradores, né? Na Bahia, especificamente, não sei quantos no Piauí. Mas sim, é bastante gente para gerir. E com muitos desafios, né? Que o trabalho em si traz, né, na sua natureza do negócio. E vi ali na gestão desse negócio, dessa fazenda especificamente, uma preocupação enorme ali com as pessoas. Então essa é a primeira coisa que eu acho que assim vai na direção oposta de muitas notícias que a gente lê. Eu acho que é bacana enaltecer isso aqui para as pessoas saberem o que tem no agro também, sabe? Pode ser que tenha um exemplo ruim, gente. Claro, tem no corporativo também, né? Todo mundo vive isso daí. Mas lá no campo existem muitos exemplos bacanas a serem contados. Então a gente está aqui para contar um pouco essa história também. E o segundo ponto
que me chamou muita atenção também foi de ver ali na prática, no olho das pessoas, um amor muito grande pela terra, sabe? Uma paixão por aquilo que elas estão fazendo. Um prazer enorme de ver aquela planta crescendo, se desenvolvendo com saúde, né? A gente mantendo aquele solo cada vez mais fértil e produtivo, porque uma nova cultura, né, vai chegar ali na frente. A gente precisa de um solo altamente saudável e produtivo, gente. Então não é sobre esgotar o solo, é o contrário, é sobre como que a gente torna essa operação o mais sustentável possível para ao longo do tempo, né? A gente tirar o melhor proveito daquilo, como a Yasmin falou, fica arrepiado, porque eu fico mesmo. Alimentar o mundo, né? E vestir as pessoas, é sobre isso. Então, e acho que esses 2 fatores eu queria trazer aqui do que eu vi, porque eles vão muito contra muitas notícias, né? Que a gente escuta por aí. Então acho que é bacana as pessoas saberem o que tem no agro de verdade. Eu acho que até pra quem tá ouvindo a gente, uma coisa que me surpreendeu, porque foi o que eu falei, eu sou super nova nesse mundo. E aí saber, por exemplo, que o maquinário todo tem uma conexão com o sistema, esse sistema coleta dados o tempo inteiro. Então você ser muito baseado em dados para melhorar a sua eficiência e poder ser mais eficaz, né? Poder produzir cada vez melhor. Então eu poder saber, poxa, quanto que as máquinas estão parando, qual é a velocidade que ela tá andando, se ela tá quebrando, por qual motivo que ela tá quebrando, em qual pivô que ela tá quebrando, quais são épocas do ano em que isso costuma acontecer, onde que faz sentido de repente usar esses dados para eu pensar já numa manutenção preventiva. Então tudo isso tem sido muito positivo, assim, de descobrir que é possível, que eu não sabia. Pra mim, tinha algumas coisas automatizadas, tinha uma máquina, alguém dirigia, recolhia, plantava e acabou. Mas eu não sabia que tinha esse negócio de coletar dados, assim, de tudo. Tudo você consegue coletar dados pra saber como que estão andando as coisas e melhorar. Que aí conecta com a minha próxima pergunta, né, Yasmin? Te pedi pra falar do agro como um todo, do que você tá vendo, das mudanças, e queria que você explorasse um pouquinho com a gente quais são os principais desafios que você sente, por exemplo, na administração do grupo, ou mesmo da fazenda em si que a gente tá, e por quê, e até porque que isso motivou a chamar a K21 Nowhere, né, para fazer o trabalho com vocês. Bom, a relevância do agro a gente já citou aqui, né? Mas aquecemos a economia, movimentamos o PIB do Brasil, enfim, todo mundo precisa comer. Então, o agro sempre vai ter que existir, que seja saudável, que seja sustentável. E o grande desafio que eu vejo agora nesse momento é que aquele agro estilo fazendão, como você falou, que é isso que é vendido, que até você mesmo, André, também não conhecia antes, que era a sua referência, isso já não sustenta mais. Isso não é mais as empresas agro do futuro. Então, se a gente quiser estar no mercado, se a gente quiser produzir com excelência, se a gente quiser estar dentro do jogo, a gente precisa estar sempre inovando, precisa estar sempre melhorando a nossa gestão, trazendo metodologias ágeis para dentro de casa, né? A gente tem que fazer uma gestão cada vez mais eficiente, baseada em números, em dados, e não mais naquela questão de só a paixão pela produção. A paixão pela produção, claro, é o que nos move, ela sempre vai existir. Mas a gente tem que alinhar isso com as ferramentas de gestão que nós temos disponíveis hoje. O agro virou uma empresa de verdade. Então, é o grande desafio a gente conseguir colocar isso até da porteira para dentro, né? Que o agro hoje é uma empresa de verdade e que exige gestão, exige controle, exige performance, exige tudo isso de nós o tempo inteiro. Queria até, Fê, se você conseguir comentar um pouquinho pra gente, porque assim, quando a gente se conectou com o grupo, o GCS, a gente poderia, por exemplo, ter começado mais com o trabalho de escritório, com o trabalho da matriz. Mas eu achei que foi muito visionária a escolha de começar com a fazenda. Pegar uma fazenda e melhorar a operação da fazenda. E queria, Fê, que você conseguisse, você e Yasmin também, comentar como é que tem sido essa percepção do trabalho e essa conexão com a agilidade e com a adaptabilidade. Principalmente acho que até a gente consegue comparar com outras empresas nas quais a gente passa. Eu acho que é bacana trazer aqui também uma visão, né, de conexões, assim, gente, muitas sinapses que eu fui fazendo também ao longo do tempo, trabalhando muito com empresas que eu fico brincando aqui, o corporativo, a gente tá no corporativo o tempo todo, e aí quando você pisa lá no campo, você acha que a coisa vai ser completamente diferente, né, daquilo que você vê, e é interessante que você vê em escritórios, né, mas foi muito interessante ver que, assim, existem muitos desafios em comuns. Porque onde tem pessoas, gente, tem desafios. Onde tem pessoas envolvidas que precisam, claro, ser treinadas, capacitadas e retidas, motivadas, e isso existe em qualquer ambiente de trabalho, seja no campo, seja no escritório, não importa muito. Então, onde existem pessoas, existem grandes desafios ali pra gente olhar, cuidar
né, e fazer essa manutenção ali de perto. E como a Yasmin muito bem disse, né, não é só porque é uma empresa ali que tem no seu processo produtivo, né, o campo envolvido, né, a natureza em si envolvida, que a gente não precisa fazer certas estruturas, assim, do negócio, né? Pensar o negócio do ponto de vista de gestão, eficiência, eficácia também. Então, acho que muito do que a gente está, inclusive, né, trabalhando com equipes específicas lá dentro da fazenda, né, que, de novo, a gente também não foi, eu vou chamar de maluco, né? A gente não foi maluco de pegar a fazenda inteira, as equipes todas para sair mexendo em tudo de uma vez só, porque isso seria uma loucura. Então, a gente priorizou, né, dentro das equipes todas que compõem todo o ciclo produtivo ali, né, da fazenda, que a gente precisa gerir e olhar com atenção, vamos atuar, né, em cima de 2 equipes aí específicas, né, no nosso caso, foi a equipe de plantio e aplicação. Então, a gente está trabalhando em cima dessas equipes especificamente para entender o que a partir dali pode ser melhorado, né? O que de gestão, de técnicas e práticas e, gente, às vezes, assim, de hábitos diferentes que a gente pode trazer, né? Não é só sobre técnicas e práticas e métodos e ferramentas. Não é só sobre isso. Isso tudo vem ajudar, claro. Mas tem toda uma questão também cultural, comportamental, que a gente pode estimular mais ali para ajudar na gestão como um todo do negócio. E isso também acontece lá no escritório, certo? Lá na Faria Lima, isso também acontece. Lá nos escritórios, isso também acontece, né? Então, acho que isso foi um ponto bem interessante, assim, de ver essa conexão das coisas, né? E trabalhando fundamentalmente na cultura da melhoria contínua, junto com essas equipes, sabe? O que a gente consegue fazer para a semana que vem? E é sempre essa pergunta, sabe? Perguntas para provocar as pessoas a sair do lugar naquele 1%. Ou seja, não é sobre a gente mudar 30% da noite para o dia, ou demorar muito tempo até chegar lá. Não, que a gente fala aqui, né, o Garrido na K21 fala muito isso, que são juros compostos, né, da melhoria contínua, né, um pouquinho em cima de um pouquinho, em cima de mais um pouquinho, e aí quando você olha para trás no final de alguns meses, você vai ver, poxa, uma super diferença, né, na forma de atuar. E essa melhoria contínua, é isso que eu tô falando, ela passa sim por métodos e ferramentas e práticas que a gente está trazendo, mas também por questões culturais e comportamentais. Então esse é um primeiro ponto. E daí eu vou aproveitar para falar sobre a questão da adaptação aqui, pode ser? Que eu acho que assim, também para mim foi muito impressionante de ver, de novo, né, fazendo as sinapses aí, as conexões com o mundo corporativo, né? Que assim, o mundo tá falando muito sobre, principalmente nos últimos 3 anos, né, acelerados por movimento da pandemia e tudo mais, agora sobre adaptação na veia, certo? Não, a gente tem que se adaptar mais do que nunca. A gente já tinha que se adaptar antes, né? Na verdade, a gente sempre se adaptou ao longo da história, mas a coisa veio tomando uma proporção, uma velocidade enorme, né? E ganhou uma velocidade incalculável aí nos últimos 3, 4 anos aí. Então, beleza, agora é sobre a gente se adaptar ao que está aparecendo na nossa frente, algo totalmente incontrolável como o surto pandêmico e tudo mais. E aí, trazendo isso para os negócios, né, quando você vai lá para a Faria Lima, o que você vê é empresas buscando, então, essas formas de se adaptar, né? Como é que eu respondo a esses elementos, né, esses inputs que estão vindo de fora, né, que estão vindo do mercado. Agora é um novo comportamento, agora é uma tendência que está indo para não sei o que lá, agora é o meu consumidor que tem um hábito diferente, e aí eu preciso responder a isso, né? Eu preciso me conectar com uma nova persona que está ali. Os hábitos mudam, os comportamentos mudam, a sociedade muda, a economia evolui e a gente, enquanto negócio, tem que estar constantemente se adaptando. Legal. Isso é um ponto, né? Isso que a gente estava acostumado já enquanto consultoria e empresa de desenvolvimento também, né? De educação, ver isso o tempo todo, né? Que novos elementos eu trago, que novos conhecimentos eu trago para ajudar as empresas a se desenvolverem e se adaptarem. Quando você vai lá no campo e você bota o pé na terra, o que você vê, na verdade, pessoal, é que aquele tipo de negócio já nasceu 100% adaptado. Já nasceu 100% ágil, se a gente for usar o termo, né? Por quê? Sim ou sim, eu tenho que ter alguma resposta para se chover demais, para se chover de menos, para se vem uma praga tal, se vem uma larva tal, se vem um inseto não sei das quantas que eu não estava esperando que fosse aparecer nessa época do ano, pelo menos não para essa lavoura. Então, para cada elemento que a natureza vai trazendo pra gente, pro negócio, o campo tem que responder, né? Quem tá gerindo o negócio ali, a gente tem que responder sim ou sim. Senão, isso vai acarretar, né? A Yasmin pode dizer isso melhor do que eu, na perda da lavoura, na perda da safra. E isso é um prejuízo incalculável. Quero nem pensar. A gente tá falando de um negócio altamente escalado, né? Lembrando. Não tô falando de um produtor local que tá fazendo um negócio pequenininho. Tô falando de muitos 1000 hectares. Então, isso me chamou muito a atenção, assim, sabe? De ver como eu não tinha essa percepção, essa clareza. Agora falando, quem tá ouvindo talvez pense, mas é óbvio, né? Que a natureza choveu, tem que me adaptar, tem que responder, é óbvio.
É óbvio, gente, mas então talvez o óbvio precise ser dito, né? E aí, é isso, a sensação assim foi muito impressionante de estar lá e ver que é adaptação sim ou sim, sabe? Não é uma opção. A gente tem que responder aquilo que a natureza te traz. Então, isso foi muito bacana. Não sei se você quer comentar, Yasmin, sobre essa questão, né, dos desafios e como que você percebe essa necessidade de adaptabilidade lá no dia a dia ou até no escritório. Os desafios que você tem visto até, inclusive, de fazer gestão dessas pessoas e gestão dessas fazendas, né? Exatamente. Como a Fernanda disse, né, a gente não tem escolha, a gente precisa se adaptar o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que fazer dar certo. Não dar certo nunca foi uma opção. Então, vai dar certo sim, podem ter plano A, B ou C, mas vai ter que dar certo. Então, a gente tem que mitigar os riscos, claro, mas fazer sempre dar certo, e a gente tem sempre toma esse cuidado para ter essa cultura muito clara em todos os nossos níveis hierárquicos, que desde um operador lá da ponta, o gerente, enfim, todo mundo tem que ter muito essa clareza de que, ok, não deu certo, a gente vai recalcular a rota, a gente vai ter que fazer dar certo, e a gente vai tirar um resultado lá no final. Bom, o que me fez buscar, né, a questão de metodologia ágil. A gente tem esses processos muito claros, muito bem estruturados, que para qualquer pessoa nova que chegue, saiba o que fazer. E fique mais fácil calcular essa rota quando for preciso, né? E com isso, claro, a gente vai conseguir ter indicadores mais precisos, avaliação de desempenho, toda essa parte de gestão, que nos ajuda e também a reconhecer os nossos profissionais, né, no dia a dia. Um ponto que eu queria acrescentar, sim, a gente vê adaptabilidade lá no dia a dia, né, o tempo todo nessa questão do clima, e as pessoas fazendo o seu melhor para garantir o resultado final. Então, assim, como que eu conecto com as empresas que a gente costuma ir, que a gente costuma ensinar? Tem um objetivo muito claro. Qual é o resultado que eu estou buscando? 2, qual é o macroplano que eu preciso fazer? Não um plano super mega detalhado, mas o macroplano que eu preciso ter para conseguir esse resultado. E aí, conforme eu vou executando e me adaptando e cuidando das pessoas ao mesmo tempo, né, que tem muito essa preocupação lá. E aí, tá certo que a gente às vezes também é muito engolido pelo dia a dia de vamos fazer, tá bastante no operacional de fazer acontecer. E aí, como que a gente também cria essa cultura que faz parte de agilidade, de parar para melhorar? Então, acho que isso também é algo que a gente foi levar e tem conversado, e quando a gente faz essa analogia com as outras empresas, é muito isso de entender, legal, eu sei que vocês já são muito adaptáveis, que vocês estão trabalhando bastante na operação todo dia se adaptando, mas assim, como que eu faço aquele 1% melhor? Então eu preciso guardar um tempinho de parar pra melhorar, discutir o que é possível melhorar, nem que seja uma coisa pequenininha, e começar a criar essa cultura de que isso seja frequente. Então isso está sendo muito bacana de trabalhar ali com a GCS, e um abraço, Juliandro, se estiver ouvindo, de poder conhecer mais as dores e as delícias de se administrar uma fazenda, e usar essa inteligência, né, ali do Juliandro, dos meninos, dos coordenadores, para ir conversando sobre tudo que a gente pode parar para melhorar. E é muito legal ver a inteligência coletiva trabalhando, porque nas reuniões que as meninas foram lá presencial, né, nas primeiras reuniões que elas já tiveram, já nasceram várias ideias, acho que tava a Yasmin também, estavam os meninos, várias ideias de como eu melhoro o meu processo, né, e dali obviamente a gente não saiu fazendo tudo, né, foi priorizando, fazendo uma coisa de cada vez, mas já estão vindo aí os resultados, né, já tá percebendo uma diferença tanto de resultado como de mentalidade ali na execução do dia a dia. Então isso também tá sendo bem bacana. Uma coisa que eu percebi que eu gostei bastante, assim, da metodologia ágil na prática, né, é justamente que se parar para melhorar não é um parar de verdade, né? A gente melhora enquanto a empresa tá rodando. Que sempre é um desafio quando a gente vem trazer novas mudanças, desenho de processos, principalmente. Tem que parar tudo. Tá bom, mas como que eu paro uma fazenda em operação para desenhar um processo? Não tem como. A gente vai ter que fazer enquanto a atividade acontece. E é esse raciocínio, essa ideia da metodologia ágil, dentre todas as outras coisas que a gente está trabalhando dentro do projeto, que eu acho muito válido. E esse desenvolvimento das pessoas a ter esse tipo de raciocínio e ficar com essa agilidade dentro delas, né? Isso é para sempre. A empresa ou as pessoas têm ganhos enormes com isso. Isso é muito bacana que a gente está desenvolvendo juntos. Acho que isso foi muito legal mesmo, esse ponto que a Yasmin está trazendo, porque eu acho que as pessoas que formam, né, essas duas equipes, especificamente com as quais a gente está trabalhando, elas puderam ver isso acontecendo, né? Porque isso foi algo que a gente deixou muito claro, né, gente? Não é sobre inventar a roda de novo, né? Fazer um novo fogo aqui dentro daquilo que vocês estão trabalhando. Não, ao contrário, sobre pegar o que vocês já têm de problema na mão e a gente tentar ir dando vazão para essas coisas, né, de modo que a gente veja um impacto positivo lá no que vocês estão fazendo no dia a dia, né? É sobre melhorar o dia a dia de vocês. É sobre melhorar a vida de vocês enquanto ela acontece aqui na fazenda, né? Então,
Esse ponto é super importante mesmo. Eu acho que ficou muito tangível para as pessoas como que era essa tal da consultoria, né? Que veio aqui para trabalhar, porque também isso é um desafio que a gente vai vencendo, de trazer elementos novos, pessoas novas, né? Para falar sobre o dia a dia, né? Então, um convite que às vezes as pessoas não estavam, de repente, muito acostumadas a receber, né? Tipo, vamos falar sobre o dia a dia de vocês, sobre como a gente pode fazer aquele pouquinho a mais, né? Aquele 1% a mais, que já tá incomodando no dia a dia, sabe? Então, perguntas, isso foi até bastante rico, assim, no processo, sabe? A gente levar pro nível mais simples que a gente podia também, para conseguir se conectar com as pessoas, acho que isso é um ponto importante também. Então, gente, não adiantava a gente vir chegar trabalhado no mapeamento de processo e vamos entender as dores do cliente. Esquece, entendeu? Esquece. Meus amigos, o negócio é o seguinte, vocês acordam todo dia de manhã, vocês tomam um café, e aí vocês começam a trabalhar. Qual é a primeira coisa que vocês fazem no dia? É sobre a gente conseguir se conectar com as pessoas também nesse grau de simplicidade, no nível de simplicidade, que eu acho que foi muito rico pro processo também, sabe? E para eles, fundamentalmente, né, se sentirem parte daquilo ali, porque a melhoria não é sobre a gente, não é sobre a Nauer, não é sobre a K21, não é sobre de jeito nenhum, né? Não é sobre a consultoria, é sobre a vida deles, é sobre a fazenda, sobre o dia a dia do plantio e da aplicação. Então, acho que isso puxou da gente também, né, ir para esse lugar de simplicidade para conseguir se conectar com esse público e fazê-los entender que era sobre eles, né, e que era pra gente aprender com eles, muito menos eles aprenderem com a gente, sabe? Então isso foi muito bacana, assim, nesse processo e é isso, a gente não parou as máquinas para poder melhorar, né? Não, gente, a máquina tá rodando aonde tá ruim na máquina, né? O que não tá funcionando aqui? Qual é aquele pedacinho que a gente consegue priorizar pra semana que vem já ver alguma coisa diferente? E assim tem sido feito, né? Pra gente dar os pequenos passinhos aí que vão levar a gente pra onde a gente quer. Legal que a gente agora tá ensinando, estamos todos aprendendo, né? A pensar sempre em soluções, né? Trazer soluções simples para problemas complexos. Isso é muito bacana, né? Nós tivemos um case lá agora, abrindo um pouquinho mais detalhado do próprio case, que foi relatado, porque as máquinas quebram muito, porque a gente tem problema de dano mecânico e tá. Ok, são problemas super complexos. Como que eu vou resolver isso semana que vem? Não tem como. Isso exige toda uma estratégia, todo um trabalho, é muito mais complexo. Tá bom, e o que a gente pode fazer para amanhã para quebrar menos? Tal lugar tem muito buraco. Quando passa no buraco, quebra. Então vamos tapar o buraco. É muito mais simples do que eu ter que consertar uma máquina inteira. Então isso é uma das coisas que a gente veio aprendendo durante esse processo e tem trazido bastante resultado. Está sendo muito bacana participar disso. Eu ia até perguntar se a gente podia expor esse exemplo, porque eu achei ele muito bom, porque assim, não é uma ação fácil, porque a fazenda é gigante, não é mesmo? Não dá pra sair tapando todos os buracos, então, pelo que eu entendi, assim, dentro do processo de irrigação, conforme você vai passando, vai irrigando, às vezes vai fazendo alguns buracos, e aí quando algumas máquinas passam, se o buraco for muito profundo, ela pode até quebrar e tal, e aí a gente começou a conversar, o que dá pra fazer então, gente? Pra gente diminuir a quantidade de paradas, diminuir a quantidade de quebras que a gente pode fazer a partir de amanhã. Fazer essa semana. Vamos tapar os buracos. Vai sair tapando tudo? Não, vamos priorizar. Quais são os pivôs que estão com mais problema agora? E aí priorizou e saiu tampando. E aí acho que é legal que aí com o tempo a gente vai começar, obviamente, a medir e conseguir entender, teve menos parada nesses pivôs que a gente topou relacionado, sei lá, a qualquer outro período, né? Tá quebrando menos, então a gente vai conseguir começar a conferir. E aí é isso dessa conversa de tanto usar a inteligência coletiva, parar pra discutir o que realmente tá doendo e o que a gente pode fazer como time pra melhorar. Então achei que foi um case muito bacana. E eu queria já aproveitar para fazer a sinapse com a Faria Lima, que é o seguinte, gente, a Faria Lima é só uma brincadeira, tá? Para os paulistas que estiverem nos ouvindo, é só uma brincadeira para falar do mundo corporativo. Mas é o seguinte, para fazer essa conexão, que eu acho muito interessante disso aí que vocês estão falando, que é o seguinte, quando muitas vezes a gente passa por empresas fazendo consultoria, eu tenho certeza que a Déia já ouviu isso também 1 milhão de vezes, que é o seguinte, gente, isso aqui não tá funcionando, a gente não tem eficiência no processo, porque é muito trabalho, muita coisa para fazer, e as pessoas estão super, né, sobrecarregadas e tal, e a gente não consegue entregar lá tal parte importante do projeto. Legal, o que precisa? Muitas vezes a gente se depara com a seguinte resposta: precisa contratar mais gente. E quando a resposta é precisa contratar mais gente, pense 2 vezes, né? Volte 2 casas, pense 2 vezes. E veja se realmente é contratar mais gente ou se tem alguma coisa na forma como a gente trabalha que precisa ser ajustada, melhorada, né? Aquele 1%, um degrauzinho ali que você pisa, né? Que você vai adiante muda um pouquinho a forma de fazer e já começa a ver melhorias naquele processo. Trazendo para a história da fazenda, com relação a esse exemplo aí da quebra de máquinas e tal, quando a gente começou a falar dos problemas e vasculhar ali as dores, gente, o que tá ruim, o que não funciona,
as máquinas que quebram, é preciso fazer mais manutenção, etc. Muitas vezes a gente também ouviu duas coisas interessantes que se relacionam com precisa contratar mais gente. Um foi, precisa contratar mais gente, também, um clássico. Um clássico de quando as coisas não funcionam, certo? Precisa contratar mais gente, porque mais gente vai resolver o problema. Gente, mais gente, só lembrando, aumenta os canais de comunicação, aumenta a complexidade, dificulta tudo, tá? Então esse é um ponto. E outro ponto foi, compra mais máquina nova. Né? E contrata mais gente. Então, essas coisas resolveriam alguns problemas que a gente estava trabalhando ali com as equipes, né? E aí, muito curioso, porque a gente chegou e deu essa restrição. Sabia que vocês iam falar contrata mais gente e compra mais máquina, mas aqui a regra, a condição é, pessoal, não vale dizer contrata mais gente e compra mais máquina nova. Não vale dizer isso. Tem que ter alguma outra forma de fazer as máquinas quebrarem menos. Que é um problema inerente ao negócio, certo? É um negócio agro, não é do grupo, é do negócio como um todo. E aí, foi muito engraçada a reação das pessoas assim, meu Deus, poxa, mas se eu não posso comprar mais máquina, como é que eu vou resolver? Eu falei, gente, tem como resolver, vamos pensar. Um pouquinho de criatividade aqui, ó, tempero da criatividade, tenho certeza que a gente vai sair do outro lado. E aí surgiram essas ideias tão simples quanto, por exemplo, né, como a Yasmin estava citando, vamos tapar alguns buracos das áreas onde as máquinas têm que operar, porque quando elas passam ali, elas quebram com alguma frequência. Então, como é que eu faço para quebrar menos, né? Não é sobre comprar mais, Exato. Mas como é que eu faço para ter o melhor aproveitamento dos equipamentos que eu já tenho, né? E aí a gente medir e acompanhar, realmente quebrou menos? Então, isso pode ser parte do processo agora. Dentro do meu ano agrícola, né, sempre antes que eu for plantar, será que não faz sentido eu revisar lá os pivôs e ver se tem muito buraco e tapar antes mesmo de começar a plantar? E aí é um aprendizado que eu começo a incluir no meu processo, que aí, consequentemente, ao longo do tempo, vai fazendo com que eu quebre menos, com que eu tenha menos manutenção, dado o buraco no pivô, né? Dado o buraco ali no terreno. Então, acho que é interessante não só, vamos fazer essa ação agora. Não, vamos fazer essa ação agora, vamos ver se ela fez sentido, vamos medir, e aí vamos incorporar essa ação ao longo do tempo, para ver se, a gente adiciona isso como parte do processo. Exatamente, essas ações, esse aprendizado, né, eles são para serem implementados dentro do nosso ano, dentro da nossa operação. Não são para ser feitos agora, que a gente está fazendo, ok, encerrou o nosso projeto, acabou, nunca mais olhar para isso. Não, de jeito nenhum. Isso é para ser incorporado e trazido para dentro das nossas rotinas mesmo. Tô bom. Já indo pro final aqui do nosso episódio, gente, queria entender, a gente falou bastante da fazenda, né, das melhorias que a gente tem feito ali na fazenda, mas até pra quem tá ouvindo, como vocês acham que o mercado agro como um todo, expandindo para além da fazenda, pode se beneficiar dessa forma diferente de trabalhar, dessa forma diferente de fazer gestão, né? André, no meu ponto de vista, eu acho que a porteira para fora, né? O mercado como um todo se beneficia bastante disso no produto que a gente entrega, na qualidade que a gente está entregando, na nossa competitividade no mercado, né? Se a gente é mais eficiente, se a gente faz as coisas de uma forma melhor, até talvez aí indo para uma linha de certificação, né? A rastreabilidade do produto. Na visita que nós tivemos na fazenda, né? Até contei um case de certificação para Fernanda, para as meninas que estiveram lá nos acompanhando. Quando nós iniciamos a plantar algodão, nós não conhecíamos tanto do mercado, isso faz alguns anos. Somos do agro há muito tempo, mas o algodão seria a cultura nova entrante no momento que nós iniciamos. Era um desafio e falamos, ok, a gente tem que produzir isso com qualidade, que sempre foi um critério muito, muito forte para a gente, né? Entregar sempre produtos de qualidade para o mercado. E nisso a gente falou, ok, como que a gente vai garantir que a gente vai entregar um produto de qualidade aqui no mercado? Vamos atrás de certificação. Vamos atrás das certificações que faziam sentido, mais voltado para órgãos fiscalizadores internacionais e processos internos, né? E nós fizemos mudanças dentro de processos de pessoas, dentro de processos de cumprimento de GNR, dentro de processos simples, que nem sempre são recursos, nem sempre são investimentos, mas sim alinhamentos de atividades, alinhamentos de trabalho, que garantem que eu produza um produto de melhor qualidade que entregue isso para o mercado. Até comentei recentemente com a Fernanda que nós conseguimos acessar mercados internacionais bastante exigentes, né? A gente conseguiu vender um lote aí para um mercado bem de nicho, de produção de tecido de nicho, e isso é resultado de um trabalho de qualidade, de um produto de qualidade que a gente vem entregando. E dentro dessa melhoria contínua, acredito que a agilidade dentro da empresa também vai refletir no melhor produto que eu vou entregar, melhores colaboradores que eu vou ter mais satisfeitos, uma sociedade mais feliz em volta da fazenda. Enfim, eu acho que tem uma série de oportunidades nisso daí, desde se tornar um lugar mais legal para trabalhar até um produto melhor que eu estou colocando disponível aí. Acho que como tem esse, só um adicional aqui, né, na fala da Yasmin, que como tem
uma preocupação muito grande, né, do grupo celeiro com as pessoas que ali estão, eu acho que só ia fazer uma conexão das pontas, assim, né, porque acho que o resultado desse algodão de alto nível de qualidade, né, de excelência, que foi, né, depois aí ganhou essa certificação, né, que tem esse mercado internacional que é muito exigente, e a gente ter seguido e ter alcançado esse padrão de qualidade, para mim, né, que estou agora aqui na operação, botando pé na terra, conversando com as pessoas e vendo como funciona o dia a dia, essas coisas estão diretamente relacionadas, né? Você ter pessoas que estão motivadas e conectadas com aquele propósito maior ali da fazenda, resultam em uma entrega de maior qualidade. Então, no corporativo, a gente pode estar falando de um projeto XPTO, ou no time de desenvolvimento de software, a gente está falando de um sistema top, que a gente entregou, super qualidade, que tem, né, fácil de usar e que foi um sucesso. No campo, a gente está falando de um algodão extremamente valioso no mercado, né, de alto padrão, alto índice de qualidade, num mercado extremamente exigente, que compra, claro, né, e processa todo esse produto, né, eventualmente isso volta pra gente na cadeia produtiva, em formato de roupa, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que essas coisas são muito relacionadas, né, e aí tem a lei de Conway, né, que a gente fala muito, que é muito aplicada para software, inclusive, mas que ela fala algo que reflete isso que a Yasmin estava comentando agora, né? Que a qualidade daquilo que você entrega na mão do seu cliente reflete a forma como você está estruturado, né? Dentro de casa, como as pessoas estão trabalhando juntas, como elas se comunicam, como elas se relacionam, como elas colaboram, como elas constroem, né? Então, acho que o prazer é todo nosso, a honra é toda nossa de estar lá e poder ajudar a desenvolver isso um pouquinho mais. Trazer ainda mais estrutura para algo que vocês já fazem muito bem. Então, acho que é isso aí, né? Sempre, no final das contas, a gente sempre termina essa conversa falando sobre pessoas e como elas são essenciais nesse processo, apesar de do agro ser muito tech e ter muito maquinário de alta tecnologia envolvido, conectado com sistemas e tudo mais. No final do dia, né, gente? Tem o ser humano ali operando o sistema, operando a máquina. Então, acho que isso faz uma diferença enorme na qualidade, né, daquilo que a gente está entregando aqui. Total. Apesar de ser um trabalho muitas vezes manual e muitas vezes repetitivo, vai ser via criatividade dessas pessoas que a gente vai resolver os problemas e pensar em melhores maneiras de inovar ali dentro. Então, as pessoas que vão trazer, que conhecem o dia a dia, que estão lá, que vão saber, puxa, e se a gente fizesse tal coisa diferente? Não vai ser o maquinário, né? O maquinário vai trazer números, mas quem vai tirar essas conclusões são as pessoas que estão lá todo dia vivendo as dores e delícias do agro, né? E eu sempre digo que o agro é tech. O agro é tudo. O agro é vida. E o agro é pop, gente. Sério, assim, é uma experiência que eu recomendo todo mundo ter um dia, botar o pé na terra e ver uma fazenda desse nível em ação. É emocionante, assim, ver o Brasil acontecendo na sua frente. Inspirador, hein? Obrigada. Mas é verdade. Meninas, muito obrigada, assim, por terem aceitado. Pela experiência, foi muito que a Fê trouxe, assim, acho que a gente aprende tanto quanto vocês, sabe, Yasmin? Quando a gente vai, a gente tem a oportunidade de num negócio totalmente diferente e ver a paixão das pessoas e o cuidado que a gente tem com elas, a gente acaba aprendendo muito também com vocês. Então, agradecer muito essa experiência da gente estar trabalhando junto. E pedir pra vocês aqui, no final vocês me passam o contato de vocês, quiserem dar um recadinho agora do coração, agora é o momento, recado do coração, seja sobre agro, sobre agilidade, quer falar suas redes sociais, quer mandar um beijo pra alguém, esse é o momento. Então, vamos se despedindo aí com o recadinho do coração, eu vou chamar primeiro o Fê. Tá bom. Queria agradecer a minha mãe, meu pai, brincadeira. A Xuxa, a Sasha. Não, queria agradecer muito a Yasmin, ao Grupo Celeiro como um todo, e também a Thaís, da Lia Pessoas, que em conjunto conosco nos trouxe essa oportunidade aí, né, pra gente fazer esse trabalho. E de novo, né, acho que a oportunidade está sendo enorme pra gente de conhecer mais sobre o agro de verdade e poder contar essa história pro mundo, sabe? Poder desmistificar várias coisas, romper com vários estigmas, de mostrar que existe um agro diferente, muito humano, muito cuidadoso, muito sustentável, querendo realmente fazer a diferença, sabe?
através daquilo que entrega e através das pessoas que estão ali envolvidas. Então, está sendo uma oportunidade enorme e só tenho a agradecer mesmo. Obrigada, Fernanda. Bom, gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho mais do mundo agro, trazendo um pouquinho mais disso pro dia a dia das pessoas que não estão desse lado da mesa, né, que não conhecem essa realidade. Estamos abertos à disposição aqui para conhecer um pouquinho mais, para a gente trocar mais experiências também. E também agradecer a oportunidade de estar aprendendo a metodologia ágil e várias trocas que não dizem, às vezes, não só exatamente sobre a metodologia ágil, mas, enfim, todo o nosso convívio, todas as trocas, todas as conversas que nós tivemos foram bastante construtivas. E também agradecer aqui a Thaís, da Área Pessoas, que promoveu esse encontro entre a GCS e a K21 Nauer. Agradecer mais esse momento aqui com vocês. Obrigada. Muito bom. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Vou deixar na descrição do episódio as redes sociais das meninas, que elas vão passar para eu colocar aqui, caso vocês queiram entrar em contato com elas. E também o link da comunidade, a nossa comunidade no Telegram do Love the Problem, para que vocês entrem, comentem o que vocês estão achando, pede episódio, pede música no Fantástico. Tamo aberto. Um beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.